Hoje, eu e meu amigo Paulo vamos fazer uma entrevista com o professor Herbert sobre racismo, para complementar nosso trabalho de iniciação científica. Bom, sabemos que a população negra é a mais afetada pela desigualdade social e pela violência no Brasil. O que você acha disso? Bom, eu acredito que essa violência e essa desigualdade ainda ocorram por razões históricas. Antigamente, quando ocorreu a abolição da escravatura, os negros continuaram à margem da sociedade, muitos deles, na verdade, por falta de oportunidades. Eles se submetiam ainda ao trabalho escravo e a uma série de outros fatores que traziam prejuízos a eles, por ficarem à margem da sociedade. Hoje, embora muitos já não estejam à margem da sociedade, tenham oportunidades, uma colocação melhor, outros infelizmente ainda não têm, permanecem alguns conceitos daquela época de racismo, de discriminação. Faltou, eu acredito, trabalhar mais com a sociedade a questão do respeito à questão do negro, né? Respeitá-lo, aceitá-lo como qualquer outro ser humano, independente de cor, condição social e outros fatores. Então, por permanecer ainda aquelas questões de antigamente e hoje, contribui com o racismo. Em média, os brasileiros brancos ganhavam em 2015 o dobro do que os negros, R$ 1.589, ante R$ 898 mensais. Apenas em 2089, daqui pelo menos 72 anos, brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. Qual a sua opinião sobre o salário dos negros e dos brancos? Devem ser equivalentes? Eu respondo a essa pergunta de vocês primeiro com um questionamento. Por que não fazer esta equivalência agora? Ou de uma forma mais breve, né, já planejá-la? Porque enquanto continuar essa diferença, persistirão as discriminações e as diferenças. Acentuando essas diferenças entre negros e brancos, fica complicado combater o racismo. As pessoas veem nisso, quem discrimina ainda a pessoa por raça, um motivo, justamente para debochar, para poder criticar, se colocar como superior. Se a equivalência for feita de forma mais rápida, urgente, a gente consegue, de repente, até ter uma diferença nos índices de violência, talvez. Porque a gente falava agora há pouco, vocês me perguntaram a questão da violência. Esse é um dos motivos. A diferença salarial, por exemplo, querendo ou não, para quem é racista, é um motivo para discriminar. Então, vai continuar, persistir a violência verbal e, em casos mais graves, até a física. Em relação aos alunos de nossa escola, você vê muitos casos de racismo ou raramente isso ocorre? Ou nunca ocorreu? Raramente ocorre. Eu já presenciei 2 situações, mas que eu consegui fazer uma intervenção, foi até entre alunos, e nós conseguimos conscientizar a pessoa que praticou o racismo sobre a importância do respeito. Então, as medidas precisam ser urgentes para tentar combater. Na sua opinião, qual a melhor forma de lidar e combater a discriminação racial no Brasil? Vou citar 2 medidas. Eu acredito que uma das principais seja a formação educacional. A criança, no meio em que ela nasce, se é incentivada a ser racista, se ela presencia pessoas no seu meio social que são assim, ela tende a agir da mesma forma. Então, orientar as crianças, educar, ensinar o respeito às diferenças, acredito que seja uma medida que possa ser bastante eficiente. E a escola tem um papel também de trabalhar esse tema não uma vez só, mas com mais frequência, abordando os diferentes aspectos, para conscientizar os alunos. E assim a gente tentar, dessa geração atual, que a gente consiga ter pessoas que não sejam desrespeitosas em relação à raça do outro, e a gente pensa outras diferenças como xenofobia, outros fatores que geram diferentes discriminações. Então a conscientização, a educação das pessoas, as que são novas e as que também são praticantes disso, já adultas, é o melhor caminho. Na África, ainda hoje, diferentes povos negros lutam entre si. Na época do tráfico negreiro, os traficantes iam até a África e compravam escravos que eram capturados por outros negros. Os capitães do mato eram negros que caçavam seus pares em troca de dinheiro e benefícios. Na sua opinião, por que os negros se queixam tanto do racismo que sofreram e sofrem dos brancos se não são tão unidos entre si? Eu acredito que, independente da união entre eles se queixam tanto, se queixaram e se queixam pela falta de respeito
que sofrem. Embora haja uma lei hoje que puna quem pratica o racismo e as medidas de combate, elas ainda não são tão eficientes, porque o racismo persiste na nossa sociedade. Quando a gente falou agora há pouco também da questão salarial, começa dessas diferenças e outras que existem, vão fazendo a manutenção do racismo. Aí o que acontece? Eles serem ou não serem unidos, lógico que se forem unidos, melhor ainda. Mas a questão do desrespeito é muito forte na nossa sociedade. Eu vi um caso, já tem um certo tempo, aconteceu em Belo Horizonte, havia uma mulher da cor negra no supermercado e uma da cor diferente passou e falou para ela: onde que a macaca vai com esse carrinho? Vai comprar banana? Então, quer dizer, isso acaba realmente mostrando aí a prática do racismo frequente ainda na nossa sociedade. Essa é uma só das situações. Quantas outras que às vezes a gente nem toma conhecimento e que acaba acontecendo? Ainda que exista racismo, alguns negros superam os obstáculos e se tornam bem-sucedidos, mesmo sem usufruir do benefício das ações afirmativas. Por que os demais negros não seguem esses exemplos? Sobre essa questão, eu penso que há sim negros que vêm de uma situação de extrema pobreza ou média, independente da dificuldade pela qual ele passe, consegue superar, ele tem incentivo, tem apoio, ou é da própria força de vontade dele. Agora há outros que, embora sejam apresentadas para eles as mesmas oportunidades, pode faltar incentivo, alguém que apoie, que o ajude nessa questão. Então, acho que depende do contexto, para a gente pensar direitinho por que alguns crescem e outros não. Alguns talvez não cresçam pela falta de oportunidade, pela falta de apoio, de incentivo. De repente são muito discriminados, não tem um pai, uma mãe, no caso se tratar de uma criança ou um jovem, que ajude-o a ser encaminhado. Então eu acredito que seja isso. Sabemos que atualmente no Brasil existem as cotas raciais. Você concorda ou discorda? Por quê? É uma questão bastante polêmica, eu tenho pontos a favor e pontos contra. Eu vou tentar responder para vocês com equilíbrio em relação a isso. O primeiro aspecto que eu acredito que precisa ser melhorado é a educação de base, a educação inicial, a escola, por exemplo, para que todos, independente da escola, seja particular, seja pública, que tenham uma educação de qualidade para que eles consigam concorrer futuramente com as mesmas condições. Agora, uma vez que isso ainda não acontece, há grandes fatores que incentivam a discriminação, há muita prática de racismo, mesmo havendo hoje as medidas de combate. Em algumas situações eu acredito que seja preciso, porque senão não vai haver oportunidade, porque nesse meio aí você vai constatar alguns negros, por exemplo, que mesmo com essa oportunidade não conseguem crescer, mas tem aqueles que vêm de uma situação ruim e conseguem crescer, conseguem evoluir. Então tem a cota, eles conseguem estudar bem e ter um futuro promissor. Foi feito um levantamento entre 200 moradores da cidade de São Paulo, onde 92% deles acreditam que existe racismo na contratação de candidatos e 60% já sofreram preconceito no ambiente de trabalho. Você vê ou já viu alguma atitude racista no seu ambiente de trabalho profissional? Graças a Deus, no meu ambiente de trabalho profissional há bastante respeito em relação a isso. Eu nunca presenciei e espero nunca presenciar. Mas há ambientes de trabalho que com certeza tem e precisam ser tomadas medidas para evitar isso.